Onipotente, que vem do latim omnipotens, que traduzido ao pé da letra significa o todo-poderoso, aquele que pode tudo, não aquele que sabe tudo. Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku, eu sou o Lucas, está começando mais um vídeo aqui hoje, galera, e hoje eu vou estar trazendo para vocês uma nova teoria sobre onipotência. Eu acredito que tem muitas pessoas que pensam como eu inclusive vi alguns inscritos falando que ele já tem esse tipo de teoria há muito tempo, né? E como onipotência não pode ser de fato comprovada pela ciência, ela não tem uma experimentação, ela não passa pela metodologia científica para poder ser comprovada, porque não tem como comprovar a onipotência. Então toda teoria dentro da onipotência é válida. E o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é uma coisa que faz total sentido, tá? Você não precisa desconsiderar o conceito que você já conhece de onipotência, mas é algo que faz total sentido e eu vou estar falando um pouquinho a respeito disso depois da abertura. Bom, se você é novo aqui no canal, eu já peço para você se inscrever, ativar o sininho aí embaixo e já deixa o seu like nesse vídeo. Se você quiser assistir outro tipo de conteúdo aqui no canal, tem muitas playlists, tem guia de universo paralelo, tem mundo nerd, tem outros tipos de playlist, né? Tem vício gameplay, tem por amor ou por dinheiro, você encontra tudo aqui no canal. Você pode estar vendo na guia de gameplay que é tudo arrumadinho, os quadros do canal são todos separadinhos, bonitinhos, você pode escolher um para poder assistir. Então, cara, vamos falar aqui sobre a onipotência nesse vídeo que eu vi, cara, muita gente mandando no meu último vídeo que eu falei sobre física, né, mandando um link de uma wiki, que ela tá explicando muito bem o conceito de onipotência, mas não é uma parada exata, entendeu? Eu acho que, o pessoal vê uma parada bem explicada na internet, o pessoal confia naquilo sem questionar nem um pouco, né? Tipo, não, esse é o conceito de onipotência, isso é constatado, é comprovado pela ciência, pela física, entendeu? E a pessoa não questiona, cara, é uma teoria como qualquer outra. Como eu falei aqui no começo do vídeo, a gente não tem como comprovar cientificamente a onipotência. Então eu tenho um conceito de onipotência bem interessante, né, que é o conceito de que o ser possui poder infinito, ele pode fazer qualquer coisa, mas não necessariamente ele sabe fazer qualquer coisa. E aí, dessa forma, a onipotência está restrita à onisciência. É a mesma coisa que, vamos supor que você hoje obtivesse onipotência. Você não tem conhecimento nenhum de como é formado uma matéria. Então como é que você vai fazer uma matéria surgir do nada? Se você não sabe quais átomos, quais elétrons, qual parte que forma aquele objeto, entendeu? Você não vai conseguir formar a matéria do nada se você não tivesse conhecimento de estruturação. Então você vai ter que entender como seus poderes funcionam para poder criar aquilo, por mais que você tenha onipotência. É a mesma coisa que eu citei o exemplo da árvore. A árvore é um ser vivo como nós. Mas e se uma árvore recebesse onipotência? Pelo fato dela não ter cérebro, ela não conseguiria fazer nada, entendeu? Mesmo tendo poder infinito, ela não conseguiria fazer nada. Então é esse o exemplo que eu queria estar citando para vocês, né? Só o tempo ajudaria um ser onipotente a aprender melhor as suas características, a menos que ele já fosse desde o princípio onipotente e onisciente, tá? Então dessa forma eu queria dizer que sim, a onipotência está restrita à onisciência. E o que eu queria falar aqui era do Zeno, né? Você justamente pode classificar o Zeno aí dentro dessa teoria, dentro dessa hipótese como um ser onipotente. Aí você fala assim, mas o Zeno não conseguiu acompanhar nem a velocidade do disco, cara. Como é que você vai falar que o Zeno é onipotente? É justamente o que eu falei, o Zeno é como se fosse uma criança, cara. A mentalidade dele é de uma criança, entendeu? Então você vê que ele pensa mais em brincar, essas coisas. O entendimento dele está dentro da destruição de matéria. E destruição de matéria em Dragon Ball é uma parada muito fácil de fazer, entendeu? Destruição de matéria todo mundo faz. Qualquer personagem de Dragon Ball sabe destruir qualquer coisa, entendeu? É muito fácil de um personagem lá destruir uma montanha, qualquer coisa. O Zeno só faz isso numa maior escala, porque é o entendimento mais fácil que tem ali dentro de Dragon Ball, que é destruir. E pelo fato dele ter poder infinito, ele não se cansa nem um pouco para destruir o universo. Eu acredito que se um personagem como o Goku, por exemplo, fosse destruir o universo, né? Eu acredito que o Goku Blue com Kaioken 20 vezes consegue destruir o universo assim, sem muitos problemas, mas eu acredito que ele ia ficar muito cansado e muito desgastado por fazer isso, tá? Eu acho que ele ia precisar concentrar muito que mesmo numa rajada, num ataque bem poderoso para poder destruir o universo, mas provavelmente ele ia ficar cansadíssimo, entendeu? É uma parada meio absurda, porque eu vejo muito fã falando assim, o Goku tem poder para destruir o universo. Eu nunca vi nenhum feito assim tão grande em Dragon Ball que prove isso, né? O que a gente tem mais próximo disso é o soco do Goku God, né, colidindo com o soco do Bills, que fez o universo inteiro chacoalhar. E você viu planetas a anos-luz de distância sendo destruídos por causa desse impacto. Então isso é o mais próximo que a gente viu. Mas a gente nunca viu de fato alguém destruindo o universo, só o Zeno mesmo, que ele consegue apagar do nada, entendeu?
Então isso é um grau de poder muito elevado mesmo, e sem se cansar. E aí, como a velocidade do Dispo é algo que está além da compreensão do Zeno, entendeu? É algo que foi desenvolvido pelo próprio Dispo, é algo que ele não consegue raciocinar ali no momento. A partir do momento que ele passar a entender como funciona a velocidade, ele vai ter total controle sobre aquilo, porque o poder dele é infinito. Esse é um exemplo que eu queria estar dando, tá? Não tem nada que confirme que o Zeno é onipotente de fato, não tem nada mesmo, entendeu? Isso daqui é tudo achismo. É só uma teoriazinha que eu queria estar trazendo para vocês. E eu queria falar que, sim, é possível a onipotência estar restrita à onisciência, entendeu? Porque é como eu falei, cara, todo ser humano, mais um exemplo aqui só para vocês entenderem como é que esse conceito de onipotência funciona no mundo real, entendeu? Todo ser humano, ele precisa aprender uma parada antes de fazer, entendeu? Agora, não significa que, por exemplo, equação de segundo grau. Todo ser humano vivo na Terra pode fazer uma equação de segundo grau. Mas isso significa que todo ser humano vivo na Terra sabe fazer uma equação de segundo grau? Não, porque eles não foram ensinados, entendeu? Eles precisam aprender a fazer aquilo, eles precisam aprender a desenvolver aquilo. Mas todos eles têm esse potencial, todos eles podem fazer uma equação de segundo grau. Então, cara, não é restrição alguma, entendeu? Não é restrição alguma. Você ter um poder infinito, você sabe que aquele ser pode fazer tudo, mas ele não tem conhecimento sobre tudo. Então essa teoria é muito lógica, pra mim ela faz muito mais sentido que a teoria de que onipotência já consiste em onisciência e onipresença. Eu acho que esses termos foram criados separados justamente para poder facilitar o nosso entendimento de tudo isso, porque um ser onipotente, em algum momento, ele poderia se tornar onipresente com o seu poder e com o seu conhecimento, só que isso exigiria muito da capacidade mental dele para estar em vários lugares. Então, cara, a onisciência, entendeu? Ela é uma parada muito necessária mesmo. Entendeu? E como eu falei, não é tipo, então se ele não pode usar toda a sua onipotência, ele não é onipotente. Mas e aí, se o cara tiver poder infinito, ele poder fazer qualquer coisa e não souber? Ele é onipotente, ele não deixa de ser onipotente, entendeu? Ele tem poder pra fazer tudo, só que ele não sabe fazer. Então é isso que eu queria estar explicando pra vocês, cara. É uma teoria, é um conceito, entendeu? De uma palavra que não tem como ser comprovada cientificamente. Então vocês não pirem por causa disso, porque a pessoa tem que estar de mente aberta, né, pra aceitar esse tipo de teoria, porque é tudo teoria, cara. Entendeu? E aqui a gente tá falando de ficção, o que é pior ainda, né? A gente tá falando de ficção, não é uma parada que é pra ser levada tão a sério. Mas é um conceito teórico, entendeu? O conceito de onipotência em si também é teórico, porque a gente não tem como comprovar ele cientificamente. Então a minha teoria não deixa de estar certa, entendeu? Da mesma forma que a teoria que consiste em que onipotência já representa a onisciência e a onipresença também está certa. Ela não é uma teoria que está errada. A minha teoria não está desconsiderando a outra. A minha teoria é um conceito diferente da outra. Porque não tem como nenhuma ser constatada cientificamente, entendeu? Então era isso que eu queria estar trazendo, cara, entendeu? Teorias são teorias e dessa forma aqui que eu falei, não tem como ser errado. Esse conceito não tem como ser errado. Eu citei pra vocês a origem da palavra, que significa aquele que pode tudo, não necessariamente aquele que sabe tudo. Então você vê que na origem da palavra, né, já tem esse meio trocadilho ali para poder insinuar que a pessoa sabe fazer tudo, mas não necessariamente que ela... Aliás, que ela pode fazer tudo, mas não necessariamente ela sabe fazer tudo. Bom, então é isso, galera. É isso que eu queria estar trazendo pra vocês aqui hoje. Muito obrigado por assistirem. E sayonara, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.